Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a máxima pregada por Cristo. E o que ele queria dizer com isso, né? O que é essa verdade? Qual é a verdade? A verdade é bem complexa, a verdade é um assunto bem longo. Eu vou tentar desmembrar aqui em duas partes para a gente poder conversar um pouquinho e eu tentar fazer vocês entenderem o que ele quis dizer com isso, pelo menos sob o meu ponto de vista, sobre as coisas que eu acredito e sobre as coisas que eu enxergo e que me fazem bem. Eu acho que quando faz razão, quando faz sentido e faz bem pra gente, a gente consegue se sentir melhor e a gente consegue expandir a nossa consciência de algum ponto com a nossa verdade, que na verdade a nossa verdade é sempre relativa, tá? Então assim, a minha verdade não é absoluta, mas eu quero mostrar para vocês o meu ponto de vista relativo sobre a verdade absoluta que Cristo veio tentar mostrar pra gente. É bem complicado, né? A primeira verdade que ele quis mostrar pra gente, inclusive eu falei sobre isso no post da Sexta-feira Santa, foi amar ao próximo como a ti mesmo. É uma coisa tão simples e tão profunda e tão verdadeira e que quase ninguém pratica. E é por isso que a gente tá aonde a gente tá hoje, num mundo que tem doença, num mundo que tem dor, num mundo que tem sofrimento. Porque enquanto a gente não aprender essa verdade, a gente não consegue evoluir e expandir a nossa consciência a um ponto de viver com mais liberdade, com mais paz, com mais amor, com mais tranquilidade. O que ele quis dizer? Amar ao próximo como a ti mesmo. Em primeiro lugar, você precisa se entender como consciência divina, como um pedacinho do todo. E o que é esse todo? Alguns chamam de Deus, alguns chamam de cosmos, de tal, de consciência, de... Cada um nomeia de um jeito, né? Independente da religião, do que a gente acredita. Mas essa força primária é a força infinita, é a força que não teve começo, é a força que não vai ter fim. Ela é infinita e ela é eterna. Ela não tem começo nem no tempo, nem no espaço. E ela está em tudo e ela está em todos. Porque se ela é infinita, ela abrange tudo. Se ela é eterna, ela não tem fim. Essa consciência maior, vamos chamar de Deus, que eu acho que é mais fácil para a maioria das pessoas. Deus que está em tudo, Deus está em mim e Deus está em você. Se Deus está em mim e se eu sou uma pessoa que eu honro a Deus, eu tenho que honrar a mim. Eu tenho que me amar como criatura divina. Eu sou um pedacinho dele. Então eu preciso me amar, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o meu corpo, preciso conhecer o meu espírito, a minha luz, a minha essência. E como que a gente faz isso, né? É através do autoconhecimento. Então, quando a gente consegue se entender como uma parte dessa centelha divina que está em tudo e que está em todos, a gente consegue se enxergar de uma outra maneira. E a gente consegue de verdade praticar o verdadeiro auto-amor. É aquele cuidado que a gente tem com a gente mesmo, como a gente teria com um filhotinho, com um bebezinho, com uma florzinha rara, que é o que a gente é. Esse cuidado vai com a nossa saúde física, nossa saúde mental, emocional e espiritual, né? E o autoconhecimento ajuda muito nisso. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é, primeiro, se ame, se conheça, entenda a sua posição de pertencimento nesse todo. A partir daí, quando você consegue se amar e se conhecer e se entender como parte fundamental e importante disso tudo, você consegue entender que o teu próximo, na verdade, também é parte do todo e que na verdade também é parte de você. As coisas ficam ligadas e conectadas, não tem separação. Não tem eu, não tem você. Existe nós duas, como partes de um todo. E
E aí quando a gente se ama, a gente tem esse auto-amor, a gente tem um fruto para oferecer para o próximo. Se a gente não se ama, se a gente não conhece esse amor, como a gente vai dar uma coisa que a gente não tem, que a gente não conhece? Por isso o primeiro passo é a gente praticar sim esse auto-amor. Aí a partir do momento que a gente tem esse auto-amor, a gente tem essa energia, a gente consegue oferecer ela para o próximo. E a gente consegue enxergar que esse próximo, na verdade, ele é uma unidade aqui na Terra, ele é uma unidade separada da gente. Mas ele é um pedacinho do todo, que também é você. Então tá tudo ligado. Se você faz mal para o próximo, você está fazendo mal para você mesmo. Se você desrespeita o próximo, você está desrespeitando você mesmo e você está desrespeitando a Deus. Então, amar ao próximo como a você mesmo é simplesmente entender que todos nós somos apenas uma coisa no final das contas. E tudo que a gente faz tem uma certa consequência, né? Então, assim, egoísmo, incompreensão, raiva, mágoa, rancor, sentimento de vingança, qualquer coisa que você sinta e que você deseja para uma pessoa, por mais que ela tenha te feito mal, nessa verdade relativa que a gente enxerga aqui na Terra, isso de alguma maneira vai voltar para você. Então, quando a gente começar a entender que essa energia universal, máxima, eterna e infinita, que é puro amor, que essa energia está em mim, sou eu, é a minha essência, e está em você, é a sua essência, e está em todos nós, independente do nosso grau de evolução. A gente consegue praticar esse amor por nós mesmos, pelo próximo. A gente consegue ter o altruísmo, a gente consegue ter o verdadeiro sentimento de doação, de gratidão, de contribuição e de pertencimento. Se as pessoas de verdade começassem a entender isso, não existiria guerra, não existiria briga, não existiria diferença social, não existiria doença. Não existiria doença, que um dia eu vou explicar a parte física mesmo, né, desse conceito todo. Então essa é a máxima de Cristo, é isso que ele veio ensinar. E como eu disse na sexta-feira, ele morreu por isso, ele foi sacrificado por isso, ele foi crucificado por isso. Mas ele não deve ser lembrado por isso. Ele não deve ser lembrado pela dor, porque ele era um ser, ele era uma consciência, uma energia que está muito acima do que a gente consegue entender aqui como humano. Ele se colocou, ele reduziu, ele redimensionou a parte energética dele. Toda aquela energia enorme, gigante, que a gente não consegue nem entender, ele reduziu para caber nesse corpo aqui de ser humano. Mas ele tinha essa consciência, né? Então assim, ele sofreu, ele sentiu dor como qualquer homem sentiria, sim. Só que a consciência dele, aquilo que ele entendia por muito maior, que ele já conseguia enxergar isso muito maior do que aquela dor da carne, isso que era a mensagem que ele queria passar. E ele precisou para se passar por todo esse processo, foi importante para ele ser quem ele é hoje, para ele ser essa figura importante no mundo, como ele é hoje, para poder mostrar o que ele mostrou no domingo, né? Que hoje a gente comemora o domingo de Páscoa, o renascimento, a ressurreição, que a gente vai entrar já nessa segunda verdade. Então é um processo que precisou ter acontecido, infelizmente, porque o ser humano só assim conseguiria entender. E mesmo assim, né, gente, vamos falar bem a verdade, algumas pessoas já entenderam e outras até hoje não entenderam absolutamente nada do que ele veio fazer aqui, de quem ele era, qual o objetivo de tudo isso, né? O porquê que foi traçado desse jeito que foi traçado, como foi traçada essa história de Jesus Cristo, o maior homem que já passou pela Terra, encarnado, e a maior consciência, a consciência crística, a maior consciência desse fragmento consciencial que é Deus, que esteve aqui. Então a primeira verdade, ame ao próximo como a ti mesmo. Se ame absurdamente. E isso não tem nada a ver com vaidade, com ego,
né? Ah, eu me amo porque eu me acho linda, maravilhosa, beijinho no ombro. Não, gente, não é isso, pelo amor de Deus. É se amar como essência divina, é se colocar no seu lugar como igual todas as outras pessoas, nem maior, nem menor, nem melhor, nem pior, igual e essencialmente importante nesse quadro geral que é o tudo. Ame ao próximo como você conseguiu se amar. Então, tudo que você quer para você de bom, de melhor, e de alegria, de amor e de paz e de tudo de melhor que existe, é isso que você tem que desejar para o seu próximo e até um pouquinho mais. E não é só desejar, é fazer, é colocar em prática. E a segunda maior verdade, Jesus veio nos mostrar no domingo, né? No domingo da ressurreição. Os católicos falam muito da ressurreição, que Jesus veio mostrar pra gente que existe uma vida eterna. Os espíritas entendem totalmente, né? Assim, entendem diferente, os budistas. Eu vou mostrar a minha visão do que eu entendo, que eu gostaria de colocar como um pouquinho fora da caixinha da religião, né? Dos dogmas. Eu queria colocar a minha visão do que eu entendo, que foi o que Cristo quis mostrar pra gente como verdade. Para mim, o que ele quis mostrar como verdade é que a gente tem essa essência divina, essa consciência de criação, essa consciência de luz, essa consciência de vida, que é a gente. E essa consciência está muito, 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 muito além desse corpo físico. Ele quis mostrar a vida eterna? Sim, ele quis mostrar a vida eterna. Só que a vida eterna é um pouco mais complexo, né, do que alguns dogmas pregam, de tipo, morri, eu tenho meu espírito, agora eu vou descansar em paz lá no paraíso, vou sentar lá no meio das nuvens com os meus anjinhos e acabou, eu tô aqui em paz, maravilhosa. Não é isso, né, gente? Não é bem assim. E é essa visão que eu acho que as pessoas têm que começar a mudar, né? Mudar um pouquinho aí esse conceito de vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é você saber que você é sim um pedacinho dessa consciência maior que é Deus e que você é sim eterna. Ou seja, o seu espírito, a sua essência, a sua alma, quem você é de verdade, o que te move, o que te dá vida, não é esse corpo. Não é esse corpo. E quando você morre, essa sua essência continua eternamente, junto com o todo que é eterno. Mas você ainda tem muito trabalho pela frente, você ainda tem uma lei de evolução, né? Você ainda tem uma caminhada de evolução, de desenvolvimento, de expansão dessa sua consciência, dessa sua centelha divina, né? Isso é um processo. Então você não vai morrer e sentar lá numa nuvenzinha e ficar admirando eternamente os passarinhos cantarem. Não é assim. E é muito melhor que não seja assim, porque é sinal que ainda tem muita coisa muito maravilhosa para você viver, para você aprender, seja numa outra vida encarnada na Terra, seja numa outra vida em outro planeta, em outra dimensão. E não é só o conceito reencarnacionista do espiritismo, eu acho que é um conceito que encaixa, pelo menos na minha verdade relativa, é um conceito que encaixa perfeitamente, de tipo, eu preciso evoluir. E a consciência precisa de veículos materiais, né? Pelo menos até um certo grau de evolução, ela precisa de veículos materiais para executar essa evolução dela. Então assim, a gente está aqui na Terra agora porque a gente precisa desse corpinho, a gente precisa dessas experiências terrestres, dessas experiências materiais para a gente executar o nosso plano de evolução. É para isso que a gente está aqui. A gente veio aqui para aprender alguma coisa, para entender alguma coisa, para agregar, para integrar alguma coisa que a gente precisa aprender. A partir do momento que esse veículo aqui agora, esse corpo humano, não serve mais, eu também não sei como é exatamente, mas assim, isso eu, na minha verdade relativa, eu acredito 100% que a gente vai utilizar de outros veículos materiais,
Se a gente está mais evoluída, cada vez mais sutis, então a gente vai precisando cada vez desse nível material, né? São energias mais sutis, menos densas, menos pesadas. E se a gente não aprende, a gente vai para lugares que a gente precisa aprender com veículos materiais talvez mais densos até. E tudo faz parte dessa lei da evolução, tudo faz parte dessa lei, dessa regra que a gente precisa passar pelo mais bruto, mais tosco, né? Digamos assim, mais ignorante, mais... não sei que palavras eu posso usar. Mais primitivo, até o mais sutil, mais elevado, a nível de santos, anjos e arcanjos, até se integrar novamente, 100% com essa consciência maior. Então a vida é isso, a vida eterna é a gente passar por todos esses ciclos conscienciais, do mais primitivo até o mais elevado. A gente precisa passar por todos esses ciclos para aprender, para evoluir, porque a outra lei universal é evolução, é fluxo. Nada está parado, nada está estagnado, está tudo sempre crescendo e evoluindo, sempre, tá? Então, se a gente já nascesse evoluído, se a gente já nascesse como parte integrante dessa consciência cósmica maravilhosa, mas a gente já fosse só a parte integrante, não fosse desmembrado, só uma coisa evoluída, que graça teria? Cadê a complexidade do todo poder ser tudo? Que é o que ele é, porque senão ele se contradiz. Consegue entender? Se o todo é tudo, o todo é o nível máximo e o nível mínimo. Se ele fosse só o nível máximo, ele não seria tudo. Então a gente precisa passar por esses níveis mínimos, precários, primitivos, para o todo experimentar, né? Experimentar o tudo que ele é. E isso é a vida. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E ela é eterna. Só que a gente não conseguiria passar por tudo, por toda essa evolução, em um planeta só, em uma dimensão só, em um tempo só, em uma vida só. É muito grande, é muito complexo. Precisa de anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos de evolução. Então, será que eu consigo mostrar para vocês e tentar fazer esse sentido de que uma vida só não cabe tudo isso? Não cabe. E foi isso que ele quis mostrar pra gente. A vida eterna está muito além. A casa do meu pai tem muitas moradas. Que moradas são essas? São os planetas, são as dimensões, são os tempos que a gente pode viver, que a gente pode habitar para nossa evolução. As palavras mais simples, as frases mais simples, as coisas mais simples que ele falava, que ele veio para ensinar pra gente, tem tanta coisa. Se a gente pegar cada frase de Jesus, a gente conseguiria ficar uma semana para tentar desmembrar e falar tudo, né? E a vida eterna é isso, é você conseguir passar por essas muitas moradas do Pai e evoluir. A ressurreição é isso, é você saber que o seu corpo, a sua carne, vai morrer, vai acabar. Isso aqui, ó, é só um veículo. É só um veículo, é só um robozinho que tem prazo de validade. Mas você, a sua essência, essa parte do que você é desse todo, você não vai acabar. Você tem uma história muito, muito, muito antiga de muitas coisas antes e você ainda tem muita história pela frente, sem ficar sentadinha na nuvem lá parada admirando a paisagem. Porque você tem muita coisa para fazer por você e pelo próximo. A hora que você atingir um grau de evolução bacana, você vai estar ajudando o teu próximo, seja ali fisicamente, seja como um mentor. A gente tem os mentores espirituais. Quem são esses mentores espirituais?
São seres como a gente, um pouquinho mais evoluídos, que estão perto da gente para nos ensinar alguma coisa. Quem são os obsessores que tanto falam, né? Que muita gente tem medo, os maus espíritos, os obsessores. Quem são eles? São espíritos como a gente, um pouquinho menos evoluídos. E tá todo mundo nessa caminhada. A gente já passou pela parte mais densa, mais ruim, né, digamos assim, e a gente vai passar pelas melhores partes também, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Pode ser um processo mais rápido, um processo mais demorado, né, mas todo mundo vai passar por todas as partes. Por isso também é muito importante eu falar assim da compreensão, compreender o seu próximo e amar ele, mesmo que ele seja um bandido que matou alguém da sua família. É porque ele está nesse tempo dele, desse período dele de evolução, que ele é um ser mais primitivo. Ele ainda não entendeu o conceito de amor, o conceito de fraternidade, o conceito de gratidão, o conceito de integridade com esse com o todo. Ele não entendeu. Mas ele é diferente de você? Não, ele é parte do todo, assim como você. E ele vai chegar lá, aonde você está hoje, e depois ele vai chegar lá na frente, onde está um mentor espiritual. Consegue entender? Por que a gente precisa ter compreensão e amor ao próximo, independente se ele é tua mãe, teu pai ou o bandido que matou um irmão teu? É difícil? Pra gente que é humano é muito difícil. É muito difícil. E é para isso que a gente tem que trabalhar. É para isso que a gente tem que estudar muito Jesus. É para isso que a gente tem que não só ficar rezando. É outra coisa que eu fico pensando, né? Será que Jesus, que a consciência crística quer que a gente fique lá com o terço na mão, todo santo dia rezando Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria? Não que isso esteja errado, não estou condenando quem faça, pelo amor de Deus, não é isso, mas será que foi essa só a mensagem que ele passou? Ou será que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais hardcore aí no nosso rezo, na nossa prece, e fazer essa prece sair um pouquinho desse mecânico e entrar de verdade na busca desse autoconhecimento verdadeiro, né? E na busca de ajudar realmente a evoluir e ajudar o outro a evoluir também. Outra coisa importante que eu quero falar também, deixar bem claro, tá? Quando eu digo assim que esse veículo aqui é só um robozinho que uma hora ele vai morrer, é pra gente entender que a gente não pode ter apego à matéria, que a gente não pode ter vaidade, né? Nesse sentido de aflorar demais o ego, mas a gente tem que valorizar e amar, sim, o nosso corpo e aquilo que a gente tem. Porque o nosso corpo é a nossa morada aqui na Terra, nessa existência. A gente precisa dele, né? Ele é importantíssimo. Então a gente precisa valorizar sim, cuidar dele com muito amor, carinho, cuidar da saúde, que aí é matéria, assunto pra gente falar em outros posts aí, né? Da outra parte que eu gosto muito de falar, que é sobre a saúde do corpo mesmo, a saúde física, que a gente precisa dele pra gente cumprir a nossa missão aqui na Terra. A gente veio aqui pra aprender alguma coisa. Se a gente tá aqui é porque a gente precisa aprender. E a gente precisa dele para isso, então vamos cuidar sim. Só não pode ter apego. E por último, principal não pode ter medo. A maior causa de estresse e de desequilíbrio e de sofrimento e de tormento da humanidade é o medo. E o medo vem do ego. O ego ele é muito importante pra gente, para ele trazer essa individualidade que a gente precisa, né? Pra gente poder passar por esse processo corporal na Terra, para aprender essas coisas que a gente precisa. O ego é muito importante. O instinto de sobrevivência também é muito importante. A gente precisa ter esse instinto de sobrevivência para a gente continuar vivendo. Porque uma coisa é a gente não ter medo da morte. A outra coisa é a gente gostar, valorizar, apreciar e querer a vida. E essas coisas têm que andar juntas. Então você tem que amar você tem que amar a sua vida, você tem que amar cada momento que você vive. Cada gosto gostoso que você sente quando você for comer uma comida. Cada vez que você respira.
cada abraço que você dá numa pessoa que você gosta, cada som gostoso que você ouve. Esse processo de viver é incrível, é maravilhoso, a gente precisa amar a nossa vida. Só que a gente não pode ter medo de deixar a nossa vida quando for o momento, porque tem muito mais depois. Foi isso que ele quis ensinar nesse plano, né? Nesse dia aí da ressurreição. Então, assim, ame a sua vida, valorize a sua vida, ela é extremamente preciosa. Mas não tenha medo da morte. O medo só atrasa o lado. Bem assim, toscamente falando, o medo só atrasa o lado. Não tenha medo da morte. Todos nós viemos com um tempo na Terra. Todos nós nascemos com um tempo para realizar o que a gente precisa realizar. E esse tempo acaba, porque é da natureza, é do ciclo, faz parte. É simples assim. Aceita. A partir do momento que você aceitar que você vai morrer, sim, e tá tudo bem, o medo vai embora. E quando você morrer, tá tudo bem, porque você só vai mudar uma carga energética, digamos assim, você vai mudar só o seu tom vibracional, o seu corpo morre, a parte densa, você continua num nível mais sutil, espiritual, energético, e a sua vida continua. E tem muito processo ainda pela frente, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, cada pessoa que tá morrendo hoje, por exemplo, né, com essa tristeza toda da pandemia e tal, ela morreu de verdade? Não. A gente está num processo de limpeza espiritual na Terra, a gente está num processo de mudança de vibração, mudança vibracional no planeta. Todo mundo que morreu vai ficar por aqui? Não. Tem pessoas que vão para outros planetas mais densos, porque é essa carga energética que essa pessoa precisa materialmente para evoluir. Tem pessoas que vão para planetas mais sutis para evoluir também. Tem pessoas que podem continuar aqui na Terra, né? Vai estar, né, mais ou menos vibrando nessa mesma dimensão aqui, e pode ser que volte para cá. Eu não sei, né? Aí vai depender muito da história, do que cada um precisa, mas assim, quem morreu aqui na Terra, seja na pandemia, seja de qualquer outra coisa, nesse período todo, morreu de verdade? Não. Morreu porque acabou o seu tempo aqui. Porque senão também não teria morrido. Por que acontece de algumas pessoas pegarem o vírus e curar, outras pegarem o vírus e morrer, e são pessoas novas, e são pessoas saudáveis e não são saudáveis? Tem toda a questão corporal, física, né? A questão que você precisa se cuidar, precisa cuidar da sua imunidade, ter o seu equilíbrio, ter toda essa parte aí mega importante, sim, tem toda essa questão, sim, tá? Mas também tem a questão do seu tempo na Terra. Então, talvez você precisou passar aqui na Terra, sei lá, por 30 anos. Então, assim, a pessoa tinha 30 anos, era saudável, atleta e morreu de Covid. Talvez o corpo não fosse tão saudável assim, tá? Talvez fosse algum desequilíbrio físico que a pessoa tivesse e não sabia, né? E talvez a pessoa podia até ser saudável, mas esse tempo era o dela. Ela se propôs antes de vir para cá. Olha, se propôs a viver 30 anos e fazer alguma coisa que ela precisava fazer, cumpriu a sua missão, ela foi embora. Calhou de ser de Covid. Então, assim, tá tudo bem. Ela morreu? Morreu aqui na carne. A alma dela morreu? Não, a essência dela tá lá, em algum lugar, ela vai ser amparada. Existem milhões de seres espirituais superiores amparando essas pessoas. E existem seres também com energias densas, com energias ruins, pairando por aí. Então, aonde tem vibração de medo, de horror, de tristeza, de pânico, aonde esses seres de pouca luz, de escuridão vão estar? É ali, porque é por vibração. Por isso que a gente sempre fala muito, eleva a tua vibração, eleva a tua frequência. Atrai para você pessoas de luz físicas, amigos de luz que te agregam e que te alegram e te amam, e atraia para você seres de luz que vão estar te ajudando se você estiver aqui em vida ou se você estiver fazendo a tua passagem.
Então é nisso que a gente tem que se apegar. Por mais horroroso que pareça o caos que está agora, e porque as pessoas estão sofrendo, isso não é legal, isso é muito triste. Mas entenda que existem sim seres de luz amparando do outro lado, e existe sim todo um processo de livre-arbítrio e de escolha de cada ser humano que está passando por tudo que está acontecendo aqui. E que se continuar na Terra vivo, é porque precisa continuar na Terra vivo. E que se morreu, seja por Covid ou por qualquer outra coisa, é porque acabou o seu tempo aqui na Terra. Acabou o que precisava ser feito aqui. E vai fazer em outro lugar, em outro tempo, em outro espaço, em outra dimensão. E tá tudo bem, tanto para essa pessoa quanto pra gente. Então, a partir do momento que a gente aceitar a morte com mais facilidade, é fácil? Não, não é. Se hoje uma pessoa muito querida minha falecer, é óbvio que eu vou ficar muito triste, é óbvio que eu vou enfrentar todo esse processo de luto, é óbvio. Eu não sou super evoluída a ponto de falar, olha, amém, siga teu caminho, não. Eu sou humana, tá certo, ok passar por todo o processo de luto, de dor, de tristeza, ok. Mas aceitar é importante, aceitar o processo, aceitar que a vida tem ciclos. O ciclo de nascimento, o ciclo de vida e o ciclo de morte. É um ciclo. Fechou esse ciclo, vai começar o ciclo em outro lugar, de um outro jeito. Quando a gente aceita isso de verdade, o nosso processo de luto, por mais doído que seja, muda, é diferente. E a nossa carga energética, a nossa carga vibracional também muda. E o que a gente atrai pra gente também muda. Tá tudo ligado, é tudo um processo. E foi isso que ele quis ensinar pra gente. A ressurreição é isso. É saber que existe uma vida eterna e muito grande, muito maravilhosa. É muito complexo, gente. É muito complexo. E é isso, hoje é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu não sei se eu soube me fazer explicar, espero que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, pode me chamar no privado. Mas a mensagem que eu queria passar é essa. A mensagem do amor, né, que Cristo quis deixar pra gente. Do amor por você, do amor pelo teu próximo, do amor por tudo que existe, que tudo que existe na verdade é a mesma coisa. E entender que ressuscitar, ressurreição, que esse processo que ele passou nesse domingo de Páscoa foi para mostrar pra gente que existe muito mais coisas do que a gente possa imaginar além desse corpinho aqui. E por mais que esse corpinho sofra, por mais que doa, ele é só um corpinho e você é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Aprende isso, experimenta essa verdade, vive essa verdade, para você se unir junto com a consciência crística, porque é só o que ele queria. Uma boa Páscoa para todo mundo e um beijo.